No começo, a paixão era grande. Vocês transavam muito e o tesão estava sempre aceso. Com o tempo, as coisas foram amornando e você foi sentindo que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Aí surge aquela insegurança, baixa autoestima e até a vontade de abrir começa a aparecer. Por que isso acontece? Como manter o tesão aceso numa relação duradoura? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Já se inscreve, curte, compartilha, manda para seus amigos, aquela história de sempre. Vai lá no nosso Apoia-se, siga a gente nas redes sociais, enfim. Nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, esse conteúdo. E dá uma forcinha no canal, né? Vocês viviam pentelhando a gente, cadê o Pod Gay? Cadê o Pod Gay? Cadê o Pod Gay? O Pod Gay tá aqui agora, então ajuda a gente a divulgar, por favor. Então inscreva no nosso canal, não esqueça disso. Mas ó, vamos falar sobre essa questão da relação esfria, porque eu acho que isso aparece bastante na clínica pra mim, isso aparece bastante no Instagram, galera, tipo, sempre, e talvez seja eu acho que o tema que a galera mais me procura pra falar assim na DM sobre, ai, Lucas, eu tô tipo num relacionamento há muito tempo, só que o tesão, tipo, ele não tem mais. E na verdade eu percebo que é algo quase que geral, né? Não sei se você também tem a mesma percepção que eu. Esses dias eu vi um vídeo de uma psicóloga falando que o desejo, o tesão, ele se alimenta do mistério. E que casamento com a rotina quebra todo o mistério. A gente acorda junto, a gente dorme junto, divide problemas, divide dificuldades. Então, sim, eu acho que é uma pauta, porque sexo é uma coisa importante para a maioria das pessoas, é uma coisa importante para a maior parte dos relacionamentos. E vou te falar, viu? Pra gente que tem uma relação, pra gente que já se envolveu num relacionamento estável de longo prazo, sabe que pode sim ser um tema. Tô curioso pra saber de ti, Lucas. Como é que é pra ti essa questão do tesão, assim, no relacionamento hoje? Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente tá junto a... A gente tá junto... Menino? Bom, a gente tá junto oficialmente... Sim, Oficialmente a gente tá junto antes dele largar a esposa e os filhos. há 1 ano e 8 meses. Um ano e 8 Não, 1 ano e meio, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Em junho agora a gente vai fazer, tipo, 2 anos. Mas a gente tá, tipo... Que fofo. Acho que 2 anos que a gente tá, tipo... Que se conhece, a gente tá junto, assim. O que significa isso? Exatamente. E eu acho que realmente o tesão no início, tipo, ele é muito maior, acho que pra toda a Como relação. no início, se vocês estão com 1 ano e meio só, vocês ainda estão Amigo, no eu tô início, falando quando você tá gata. conhecendo. Mas vocês ainda estão no início. Amigo, eu acho que é uma questão Amigo. de perspectiva, sabe por quê? Porque, assim, 1 ano pode ser muito pouco pra quem tem a 11, como você. Só que 1 ano já é muita coisa pra maioria das pessoas que elas não conseguem passar, tipo, de 6 meses, 1 ano, tipo, com... sabe, vontade, né? É mesmo. Então, os primeiros meses, eles normalmente são muito mais fáceis de serem lidados, principalmente na questão da vida sexual. E quando você vai passando ali os 6 meses, o primeiro ano, eu acho que a paixão, ela vai se acabando, a relação sexual, o desejo, ele vai sumindo junto, né? Então as pessoas, elas ficam desconcertadas e isso serve como, talvez, uma métrica para avaliar se a relação, ela tá bem ou não. Só que o mais curioso disso tudo é que isso é uma coisa muito recente na história da humanidade, né? A gente tá falando aqui do recorte gay, e eu acho que isso pesa muito mais para homens gays, mas é importante a gente entender que nem sempre o casamento e o relacionamento, ele foi alinhado ou ele foi colocado junto com o desejo sexual. Então, muitas vezes, na história, se a gente olha para Roma, se a gente olha para a Grécia, por exemplo, o sexo nada mais era do que uma forma de procriação somente, e não era visto como uma coisa muito positiva, né? Não era visto como uma coisa muito superior. O sexo, ele era utilizado, às vezes, para passar conhecimento. Então, tipo, tinha relações que tinham 2 homens, o ativo e o passivo. Então, o passivo era o mais novo, o ativo era o mais velho, o mais velho passava conhecimento através do leite, né? Então, tinha toda essa questão. E aí, quando a gente vai pro cristianismo, que começa a ganhar força, o cristianismo, ele só tinha o sexo como um fim de reprodução. Então, você pensar no sexo como uma forma muito prolongada, assim, tipo, de relacionamento, de prazer, era uma coisa mal vista, na verdade, né? Porque, assim, você não pode ter prazer através do sexo. Sexo, na verdade, é só para procriação. E aí, quando a gente chega no iluminismo, por exemplo, aí sim a gente começa a ter a ideia do amor romântico. O amor romântico é o que faz você se casar não somente por uma questão de propriedade, por uma questão financeira, mas por uma questão de que você quer viver aquela poesia, aquela coisa, o encontro de almas. E aí o sexo, ele passa a ser uma coisa que vira quase que uma obrigação dentro de uma relação. Então, se parar pra pensar, a gente acaba julgando e terminando relações só porque a gente não tem o sexo da mesma maneira que a gente tinha no começo. Mas
Isso é uma coisa muito recente da história da humanidade. É a forma que a gente vê o relacionamento e prioriza as coisas dentro do relacionamento. Isso tira um peso pra gente ver se a gente abre a relação, ou se às vezes o sexo, ele tá menos, mas às vezes tá tudo bem para as pessoas, né? Então eu acho importante a gente tirar um pouco desse peso de o sexo tem que rolar dentro da relação. Então a gente já começa falando sobre isso, né? Tipo, não se obrigue. Não é porque o seu amigo, ele fala que transou toda semana numa relação de 5 anos, que seja verdade, ou que também deva acontecer com você, não é? É mesmo. Nossa, você estudou pra essa pauta, hein? Eu tô chocado. Gente, ele resgatou o iluminismo. Você tá vendo? Sincera, eu aqui jurando que a gente ia falar de Grindr e coisas da vida, e me pega no iluminismo, gente, passado. Mas, ó, sim, parte do que tu estás falando também é que como a visão que a gente tem sobre o sexo, ela é construída, né? E muda. E é legal da gente pensar outra coisa também, que é o que é sexo, né, Lucas? Uhum. O sexo, na verdade, ele é visto hoje de uma forma muito específica e, para nós gays, é moldada muito pela indústria pornográfica. Então, até a visão que a gente tem de relacionamento, se a gente parar pra pensar, é também influenciado por que a gente consumiu quando mais novo, especialmente quando diz respeito à pornografia, né? Mas bom, então fica aí a questão, a dúvida para você pensar também a respeito, porque muitas vezes eu recebi em clínica, em consultório, homens gays que se queixam dos seus relacionamentos, falando a nossa vida sexual esfriou, as coisas já não são mais como antes, eu fico frustrado, fico chateado com isso. E parte do caminho que a gente faz também é desconstruir um pouco de que modelo de relação é esse que se tem e de quais expectativas eu tenho sobre sexo. Porque acredite, é diferente, muda. Para cada fase da vida que a gente está, pensar sobre sexo aos 20 anos de idade é bem diferente de pensar no sexo aos 30. É tesão igual, também é uma relação de prazer, mas a maneira como eu lido com o meu corpo, como eu lido com o corpo do outro, como a gente constrói isso juntos, é muito diferente. Então, é legal a gente pensar que quando a gente fala sobre relacionamentos e sobre sexo, existem muitas variáveis e que mesmo na história de um relacionamento, às vezes varia, né? Muda. Às vezes, quando a gente fala o relacionamento esfriou, pode ser uma fase do relacionamento. Exatamente. Não necessariamente a relação toda. Pode ser que daqui a algum tempo vocês, de novo, fiquem com grande tesão e excitação. Pode ser que não. Enfim, não sei em que momento da tua vida tá. Não sei se você agora tá num relacionamento e se é por isso que você tá passando. Mas se você for, fica pra nossa conversa. E se você não tiver, fica também, porque com certeza vai ser útil em algum momento da sua vida. Porque se a gente se relaciona, inevitavelmente, em algum momento vai ter uma baixa. Seja porque eu tô passando por um momento difícil e isso afeta o sexo, seja porque tem algo acontecendo na relação que também afeta o sexo, enfim, questões hormonais, questões de saúde, uma série de elementos interferem. Agora, uma coisa que a gente precisa colocar é que sendo um relacionamento homoafetivo, a pauta do sexo, ela ganha um outro caráter, né, Lucas? O sexo pro homem gay, ele tem uma importância, eu acho que muito grande, né? Porque se a gente parar pra pensar, né? Pros homens, mas se a gente parar pra pensar até no recorte dos homens gays, a gente aprende a se relacionar muito através do sexo, se conectar às pessoas através do sexo. Quantas pessoas você conhece, quantos homens gays você conhece através do sexo? Quantos homens gays às vezes vão morar sozinho ou vão morar tipo, em um outro lugar que não tem a família por perto, amigos por perto, e a maneira dele viver a vida e passar o dia é tipo no Grindr, é em aplicativo, é tipo no banheirão do Frecaneca, entendeu? Tipo, é fazendo essas coisas gostosas. Foi assim mas pra ti quando tu se mudou pra São Paulo, amigo? Em nenhum momento. Então, a gente precisa pensar que o sexo, ele, pro homem gay, tem um fator que é muito importante, que é o de conexão. Porque por muito tempo a gente não teve oportunidade de se conectar a outras pessoas de maneira legal, né, entre aspas, porque a gente não tinha essa oportunidade. Afetiva, né? De maneira afetiva, porque a gente não teve isso na nossa vida, né, a gente não teve, como é que a gente vai produzir uma coisa que a gente não teve, né, então o sexo pro homem gay é uma coisa importante. Se o sexo pro homem gay é uma coisa importante, o que acontece? O sexo, ele vai ser uma coisa fundamental para relacionamentos, concorda? Então, o sexo, ele é visto muito como afeto, concorda? Então, é como se a única possibilidade que você tem de afeto, é como se o seu cérebro não conseguisse traduzir outros tipos de afeto
a não ser o sexo. Então, é como se tudo fosse um idioma que você não conhece. E aí, só o sexo é um idioma que você consegue entender, só um idioma que você consegue absorver. Uma linguagem, né? Por isso que muita coisa vira sobre o sexo, né? Uhum. E é muito interessante, porque nós gravamos agora há pouco um outro vídeo falando sobre papéis sexuais, né? Sobre ativo, passivo, versátil, going, etc. E esse é um outro elemento. Muitas vezes, a conexão afetiva, ela passa por esse componente sexual. Nós nos interessamos e nos atraímos, ficamos apaixonados por caras que também têm uma complementariedade sexual à nossa, né? É muito interessante isso, porque significa que, de alguma forma, o sexo, ele também é um propulsor de como que a gente se conecta, de como que a gente vai se relacionar ou não com aquela outra pessoa. Então, se eu sou um cara assim que gosta mais de ser passivo, eu vou buscar caras que sejam mais ativos para me relacionar. E assim, isso limita as possibilidades, né? Porque um relacionamento, ele não acontece só por um encaixe sexual. É uma parte pequena, que pode ser bem importante, mas é uma parte pequena, porque a rotina e o dia a dia levam a gente para outros lugares. Mas na verdade isso é muito importante para vários homens gays que levam isso como se fosse a questão central. Então, a gente já teve um vídeo sobre isso, se você quiser clicar aqui, se você estiver no YouTube, né? Mas normalmente a gente escolhe, como você falou, se relacionar com homens que são complementares. Então, se eu sou passivo, relaciono só com um cara que é ativo. E isso é muito tão específico que vai moldando a forma como com quem a gente se relaciona. Então, às vezes a gente coloca alguém na nossa vida, às vezes mais pela posição dela do que se a gente gosta dela ou não. Parece muito exagero falar isso, né? Mas se você parar pra perceber as pessoas, os amigos que você tem ao redor e como eles falam sobre relação, sem perceber você vai ver que eles estão reproduzindo isso. Se preocupam muito com como é o sexo, se preocupam muito com a minha posição. E não é que sejam coisas importantes, tá? Mas eu acho que é como se fosse uma pirâmide de vários itens, várias fases importantes da relação, e o sexo é uma delas, mas não é a única coisa que tem. Até porque o sexo, ele é uma coisa que você consegue muito mais fácil do que afeto, né? Então, tem alguns pacientes, por exemplo, que eles falam pra mim: pô, Lucas, eu acho que eu virei amigo do meu namorado, do meu marido, porque eu não consigo transar mais com ele. Só que assim, gente, gay transa com amigo também, entendeu? Então, assim, no amizade você também tem sexo. Qual que é a diferença entre amizade e um relacionamento, então, afinal de contas? Se você está buscando companheirismo, se você busca ter alguém, um afeto ali também do seu namorado. E eu falo que acho que isso vai mudar muito de pessoa para pessoa, mas eu diria, não sei vocês, que é a maneira como você escolhe aquela pessoa para você construir coisas junto, sabe? Então, com um amigo, talvez você construa algo junto, mas é muito menos profundo e muito menos do que com um cara que é o seu namorado, que é o seu marido, que você escolhe para passar a vida. Então, o cara que você é o seu marido, então, ele vai ser a pessoa que você escolhe para construir. Então, você passa por cima de N fatores, de N coisas, você, consegue compartilhar mais com ele, consegue ter uma intimidade maior com ele, mas não é o que acontece na maioria das relações. Elas são muito pautadas pelo lado sexual. Outra coisa que eu vejo em consultório, que eu também acho que se agrega a isso, é o como parece que nós ficamos tão excitados e empolgados o tempo todo. E nós temos uma certa ânsia, né, de que parece que um relacionamento ele é feito à base disso. Só dessa coisa enérgica. Como se uma rotina e a tranquilidade também não fizessem parte de uma relação. E se a gente parar para pensar assim, muitos homens gays passam uma boa parte da vida solteiros. Ou em relacionamentos de curta duração. E eu ouço bastante isso de clientes, pacientes, de pessoas que acompanham as redes, nos comentários. Toda vez que a gente fala sobre isso, é uma grande questão. Muitos gays passam muito tempo sozinhos. Volta e meia a gente produz conteúdo e aparece um cara de mais de 30 anos que nunca namorou, por exemplo. É muito comum. É muito comum. O que isso significa? Significa que a gente vive e tem uma experiência, uma perspectiva sempre dessas primeiras vezes. Conheço uma pessoa, a gente transa, depois eu conheço outra. E aí, nós ainda não temos referências, eu acho que midiáticas suficientes e existenciais dentro das nossas próprias histórias de como
conviver e compartilhar a vida com uma outra pessoa por um longo período de tempo. Eu consigo ver, por exemplo, um monte de casal hétero envelhecendo e morrendo junto literalmente, né? E eu sei se eu vou querer isso ou não e como que eu vou querer isso, mas eu nunca vi um casal gay mais velho que passou pelo mesmo, pelo menos não vejo muitos casais assim. Então, tipo, eu não sei como é que vai ser. Então, assim, é normal, por exemplo, a vida sexual, ela começar, tipo, a cair, subir, cair, tipo, eu não sei, porque eu não vejo gente mais velha passando por isso, então a gente não tem referência, a gente ser a própria referência é muito difícil, né? Uhum. Isso de fato é um grande problema. E daí eu fico pensando, né, olhando até para minha própria história, assim, de que uma coisa que eu acho que atrapalha muito é que no momento em que a gente começa a perceber que o relacionamento, que a dinâmica sexual diminui, e isso me frustra, muitos homens gays ficam com dificuldade de conversar com os parceiros. Porque o homem gay, ele aprende a ficar pelado perto de outra pessoa, mas ele não consegue conversar, ele não consegue mostrar intimidade. Claro que eu tô generalizando, são homens gays e homens gays, né? Mas muitas vezes o homem gay, ele tem um bloqueio muito grande ao falar das emoções, e não tão grande assim ao falar e mostrar o corpo dele. Então o homem gay, tipo, ele aprende também a se sexualizar. E eu não tô falando isso com peso moralista, tá? Mas é porque é a referência que a gente tem. Só que a gente não tem o contraponto da gente ter uma certa intimidade. Porque quando a gente fala sobre intimidade, entre o homem e gay, quando você quer falar sobre seus sentimentos, isso vem à tona no momento em que você era criança, muito provavelmente, e tava ali querendo falar sobre o que você sentia, querendo mostrar um brinquedo, uma brincadeira nova, a boneca que você queria, ou sei lá, qualquer coisa que você sentia, e os seus pais, eles falavam, para com isso, é coisa de menino, ou para, sabe, não quero saber, e te ignoravam, e isso foi criando em você uma sensação tão ruim, assim, de se eu falar para as pessoas sobre mim, isso vai ser uma rejeição, isso vai provocar um momento ali, um rompante com as outras pessoas. E aí vem também o fato de você aprender que se você mostrar sua sexualidade quando adolescente, isso vai fazer você se isolar e colocar em perigo pelo bullying, então você aprende e condiciona que você falar sobre você, sobre a sua intimidade, sobre os seus desejos, é um perigo. Então, por mais que hoje você seja um militante, que você seja adulto, que você entenda tudo, existe um condicionamento muito forte em você em não falar sobre seus sentimentos como se fosse um perigo, como se fosse algo que te colocasse em perigo. Então, normalmente, os homens gays que eles fazem, tudo menos conversar. Tudo menos conversa. Eles fazem tudo menos sentarem e falarem, olha, o sexo não tá legal, eu queria mais isso, eu queria mais aquilo, porque é difícil, é um bloqueio. Uhum. É difícil, né? É difícil você se despir emocionalmente e expressar para outra pessoa, porque assim, muitas vezes, coisas que são ditas podem provocar um sentimento de vergonha, de rejeição no outro, né? O outro pode se sentir frustrado e mal. E eu também, né? Muitos de nós, a gente já falou aqui, muitos de nós carregamos traumas e feridas a respeito da nossa própria sexualidade, de quem nós somos como pessoas, e ficamos num lugar, assim, muito dependente e carentes por validação do outro. E eu acho que esse é um outro ponto, né? Porque às vezes, assim, o que significa o sexo esfriou? Que antes a gente transava todo dia, agora a gente transa uma vez por semana? Será que é o esfriamento ou será que é... O que significa mesmo esfriar, sabe? Existe um padrão, assim, de vez que você tem que transar para relacionamento ser bom? Tem muita gente que pergunta isso. Não, uma boa pergunta. Não sei dizer. Mas uma coisa eu li. No livro de terapia afirmativa do Clécio Borges, ele traz um dado bem curioso, falando que depois de 5 anos de relacionamentos homoafetivos, pelo menos 75% dos casais tendem a abrir a relação. É uma coisa curiosa, né? Porque olha só... Eles abrem a relação porque eles querem e gostam e se identificam com essa possibilidade? Ou é para arranjar uma solução? É uma ótima pergunta, daí a gente vai ter que fazer uma outra pesquisa para descobrir. Eu diria que grande parte das relações, quando elas vão para o relacionamento aberto, elas vão
para aquele momento em que você sabe que às vezes já não vai dar certo, sabe que já tá desconectado, que já tem um problema, e aí é uma tentativa. Eu não tô falando que são todos assim, e nem necessariamente a maioria, tá? Mas eu vejo muito isso em terapia. Então, É uma o abrir a estratégia, relação, às vezes vira uma estratégia. Então, os dois, eles não se identificam com a possibilidade de um relacionamento aberto. Tipo, às vezes não querem. Então, porque assim, você ter tesão é uma coisa diferente do você querer, tipo, entrar nessa possibilidade, né, de ficar com outras pessoas. Será que isso não vai, às vezes, desgastar mais a relação? Então, a maioria acaba arranjando isso como uma solução, não como uma possibilidade de se identificar. Então, eu vejo isso também como uma estratégia de, às vezes, mas claro, eu acho que também pode ser uma solução saudável, mas para você abrir a relação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas para você abrir a relação, é importante que você esteja bem com a outra pessoa. Porque abrir relação, tipo, exigir muita coisa, sabe? Tipo, você tem que conversar, é ciúme, é vontade, quais são as regras. Então, se você tá mal, sei lá, se você tá afastado da pessoa, se você tá mal com a pessoa, tipo, só vai te afastar mais. Só vai fazer virar uma guerra, entendeu? Abrir a relação pode adicionar um elemento de fantasia dentro do relacionamento. E isso pode ser muito legal. Porque abrir a relação não significa que a gente vai sair com outras pessoas indiscriminadamente e separados. Pode ser que a gente convide alguém para fazer uma três, sabe? Uma marmitinha, gente. Pode ser que a gente faça uma troca de casais. E isso, na verdade, tem gente que não quer aceitar que é relacionamento aberto, fala que é ventilado. Ventilado, adoro. É. Dá só uma refrescada de vez em quando, né? Se você diz. É. E tudo bem também. O ponto é, a partir do momento que a relação começa, que eu percebo que a relação começa a mudar, será que eu consigo, será que eu tenho os recursos e condições de trazer isso para a relação, para que a gente converse junto sobre o que está acontecendo? Na minha experiência como psicoterapeuta, a maior parte das vezes as pessoas não fazem. E quando elas fazem de uma maneira que julga e responsabiliza o outro. Então, antes a gente transava um monte e agora parece que você não gosta mais de mim. É o outro, sabe? Tipo, o outro tá fazendo ou tem algo de errado na atitude, no comportamento, no jeito de ser do outro. E não necessariamente. Às vezes é da relação. A Regina Navarro, aquela psicóloga, sexóloga que participava do Amor e Sexo, enfim, ela é uma grande estudiosa sobre o tema. Ela publicou recente agora uma coletânea de 2 livros que eu esqueci o nome. Eu acho que é História do Amor e Sexo, uma coisa assim. E daí ela fala algo muito legal que eu gosto, que ela diz que o sexo, né, o que alimenta o tesão é a intimidade e não o contrário. Ah, e aí vem uma coisa muito importante. A gente aprende a reconhecer o sexo não como uma conexão, não como intimidade, mas sim como o desejo carnal. Então, pro homem gay é muito mais Como gostoso fetiche, você. sabe? Pro homem gay é muito mais gostoso você chegar, ver alguém na rua, numa situação, alguém novo, e você, tipo, vê uma carne nova ali no pedaço, e aí você vai lá e transa. E aí chega um momento em que, obviamente, o seu cérebro, ele vai começar a acostumar com o corpo da outra pessoa, com a maneira como ela faz. E isso até a neurociência explica um pouco sobre, né? Então é normal que a dopamina, ela fique muito ativa quando é algo novo. Quando é algo que ela já aprende, ela não libera tanta dopamina mais assim, né? Porque, tipo, é algo já esperado. Então já tá construído aquele caminho. Não ali. é novidade. Não precisa ter mais essa dopamina para você fazer. Só que aí a dopamina, que é daquele barato, aquela coisa gostosa, que vai desencadear outros processos, ela não acontece mais. E aí que é quando os casais eles precisam começar a gostar um pouco mais da intimidade, do sexo com intimidade, do sexo com conexão, é você sentir mais à vontade com a outra pessoa, é você testar uma coisa diferente, é você pensar que o sexo ele vai servir como uma forma de vocês também estarem juntinhos ali, tipo, mais próximos um do outro emocionalmente, mas não, aí você fala, tipo, já não tem mais aquele barato da dopamina, então o que eu vou fazer? Tipo, não tô mais afim, então, tipo, você deixa de lado e desiste, né? E, na verdade, você precisa tentar um pouco mais, porque é tão gostoso quando você aprende a ter sexo a partir da conexão, a partir do contato, a partir dessa... É meio subjetivo, é meio difícil você chegar lá, você precisa de um caminho mesmo, sabe? Você não vai fazer isso agora, vai terminar esse vídeo, você vai, seu boy ali, vai, vamos... Não, é um processo mesmo, porque você aprendeu a enxergar porque você aprendeu a enxergar o sexo somente como um desejo carnal e não como algo de conexão, algo de intimidade. Uhum. Sabe aquela coisa do olho no olho? Sabe assim, de
de poder ter um momento onde eu transo com a outra pessoa e a gente compartilha de um momento juntos e não só estamos utilizando um ao outro. É muito louco, né? Porque parece a mesma coisa, mas não é. Tem uma diferença bem sutil de quando nós estamos aqui juntos numa conexão e a gente está compartilhando dessa experiência juntas. Eu acho que a gente precisa, muitos casais gays vêm num frenesi do relacionamento e ficam nessa coisa assim, muito empolgada, muito na adrenalina, mas que depois de um tempo dá uma apaziguada. E é tão bom também, né? É bom, sabe, assim... Gente, aproveita também a calmaria, sabe? Aproveita a calmaria. O gay, ele já sofre o tempo inteiro, a vida já é, você chegar ali, já é tão difícil, você conseguir tudo. Aí você anda na rua, você fica com medo. Aí pra você falar pra sua família, você fica com medo. Na escola, você fica com medo. Tipo, a gente já fica tão nesse lugar, tipo, aproveita a calmaria quando você é protagonista, quando você tá tudo bem ali. O homem gay não sabe aproveitar isso, porque eu acho que é uma coisa tão nova que dá meio que um medo também, né? Tipo, na relação, quando você tá tudo calmo, você fica tipo, tem algum problema. E aí parece que a gente quer arranjar um problema, né? E não é que a gente quer arranjar um problema de propósito, mas é aquilo é uma certa proteção. Então, assim, eu vou antecipar o problema, né? Então, acho que a pessoa vai terminar comigo, acho que a relação tá bem, então vou começar a colocar como um problema, mesmo que às vezes a frequência sexual tá tudo bem. Às vezes é uma vez a cada 15 dias. Mas será que não tá suficiente? Será que você não tá se comparando ao amigo, por isso que é um problema? Sabe? Você não tá esperando e se comparando a quando vocês tinham um mês de relacionamento? Que é óbvio que, tipo assim, qualquer coisa vocês estavam lá, sabe? Então, assim, a gente precisa entender que às vezes o sexo ele também vem com um pouquinho mais de, eu vou colocar entre aspas, qualidade, assim, conexão. Então, às vezes ele vai ser menos mesmo, né? E tá tudo bem. Ou às vezes não, tem casal também que mantém, assim, né, menino? E vai. Agora vamos falar, é importante a gente trazer que às vezes sim o sexo esfria. E às vezes o sexo esfria porque está acontecendo coisa na relação. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Porque aqui, revisitando as minhas memórias, eu me lembro de alguns casos que eu já atendi e de até alguns autores que falam sobre especificidades de um relacionamento homoafetivo. Uma delas, e que eu acho que é um dos grandes motivos que faz com que o relacionamento esfrie a longo prazo, é uma dinâmica que alguns autores chamam de bateu-levou. Nós já falamos aqui em algum momento que na nossa história como homens gays, por conta de todo o preconceito social, nós ficamos carentes de validação. Nós ficamos carentes de visões positivas a nosso respeito. Por isso que muitos gays são bons meninos, por isso que nós costumamos fazemos ser o melhor em tudo que nós fazemos. Muitos gays carregam essa coisa, assim, muito perfeccionista e muito exigente consigo mesmos, porque essa é uma forma da gente se sentir bem. Porque normalmente parece que a maior parte do tempo nós estamos inseguros, ansiosos, preocupados, com vergonha e etc. E daí o que acontece dentro do relacionamento é, no começo tá tudo muito incrível e maravilhoso. Mas aí a rotina vem. Junto com a rotina vem os problemas. E junto com os problemas começam a haver os desacordos. A gente começa a ter conflito. E daí é um pouco do que eu acabei de falar, né? Deixa de ser sobre o problema e passa a ser sobre a relação e sobre um ou outro. E daí algo que acontece com muitos dos meus pacientes é assim. Eu fiquei chateado porque o Lucas me falou um negócio que eu não gostei. Ao invés de eu chegar e virar e falar pro Lucas, amor, olha só, hoje mais cedo quando você falou aquilo, eu fiquei muito chateado. Eu me senti desrespeitado. Muitos gays fazem, sabe o quê? Guardam. E daí na próxima vez, Rancorosíssimos. na primeira oportunidade que eu tiver de devolver, por isso que é bateu, levou, No momento certo, você eu vai lá devolvo. E daí a gente vai sair de casa, o Lucas bota uma roupa que eu não gostei, eu falo, nossa, mas você ficou tão gordo com essa roupa. Do nada. E daí o que vai acontecer? Do outro lado tem um gay que nem sempre é um terapeuta, que nem sempre é uma pessoa que tem um processo grande de desenvolvimento pessoal, E que às vira, vezes, ó.
não tem uma certa habilidade emocional, e daí começa a virar uma troca de farpas que com muita frequência mina os relacionamentos. E claro, né, você se sente atacado também, né? Porque assim, por mais que você, sei lá, Porque tenha é um consciência, ataque, né? mas você tem consciência porque, tipo, ai, né, também. E aí vira, tipo, uma rixa. E aí, ao invés... Eu sempre falo que o relacionamento, ele sempre é, no mínimo, um trisal. Porque, tipo, é você e a pessoa numa ponta e a relação aqui. E aí, ao invés, tipo assim, de pensar, putz, nós dois estamos construindo pra relação, né, pra jogar aqui, não, tipo, fica meio que um pessoal um contra o outro, só assim, sabe? Tipo, um fica tentando defender o próprio lado. E isso é péssimo, né? Tem um... O meu psicólogo uma vez explicou isso pra mim, eu falei, caraca, isso realmente é verdade. Porque é muito mais fácil a gente não colocar a gente como o pessoal ali na relação, porque a gente para de levar as coisas pra nós, sabe? A gente para de pensar que o que o outro tá falando é sobre nós. E isso ajuda, inclusive, na parte sexual. Porque o problema ali também é que um começa e não tem essa conversa, então a relação sexual ela para de acontecer, aí o um fica pensando, será que eu deveria estar fazendo mais? O outro fica, será que eu sou o problema? Não, eu acho que é o outro que tá. E aí se cria uma relação completamente paralela, né, que ambos estão vivendo, que às vezes não tem nada a ver, tipo, um com o outro. E aí parece que, tipo, cada um tá vivendo uma relação, um problema diferente. E eu sei que é difícil você chegar e falar como a gente falou, mas é tão mais seguro e tão mais eficaz, e esse problema, tipo assim, ele acaba tão mais rápido, sabe? Porque se você identifica o problema, se o outro sabe, fica mais claro para vocês, tipo, irem e atacarem o problema, né? Entre aspas. Mas não acontece, né? As pessoas não falam. E também agora, assim, a gente tem que pensar numa coisa, né, amigo? Qual que é o motivador da gente não ter o tesão? Tipo, por que as pessoas, dentro de relações, elas, de muito tempo, né, elas acabam esfriando tanto. A gente falou tanto do lado da neurociência aqui, né? Mas se a gente parar para pensar, tipo, na questão do relacionamento, você acha que tem a ver também com o fato de como os homens gays, eles aprendem a identificar o desejo neles? Sim, eu tava me dando conta agora que outra coisa também na mesma sequência dessa do bateu levou, outra coisa que autores também falam é de que muitas vezes em relacionamentos homoafetivos, quando há essa sensação de que o relacionamento esfriou, provavelmente é porque uma das duas partes utiliza o sexo como uma forma de regulação emocional. O sexo é uma estratégia para eu me sentir bem quando eu tô ansioso, quando eu tô frustrado, quando eu tô triste, quando eu tô com raiva, quando eu me sinto sozinho, quando eu me sinto com tédio. E não necessariamente, é porque eu realmente esteja com tesão sexual. Às vezes o sexo começa mais da cabeça do que de um contato com o corpo, sabe? E daí isso vira um problema enorme, porque às vezes uma das duas partes na relação não tem essa mesma vinculação do sexo como um regulador emocional. Então, um tá querendo transar todos os dias e o dia inteiro, e o outro, tipo, transa uma vez por semana, e para ele é suficiente, tá bom. Cria uma desregulação. Cria um embate que não necessariamente é pelo tesão. Que não necessariamente é pelo tesão, e daí vira um jogo assim do tipo, quem que tá certo e quem que tá errado? Eu que tenho muito tesão ou você o outro que é frígido? E daí a maneira como a gente fala sobre isso também impacta, né? Porque as expressões que eu utilizei agora eu acho que vão nesse caminho. Para muitos casais parece que é assim, eu então tenho muito libido e o outro que não sente libido nenhum é frígido. Não necessariamente. Né? Outra coisa que é legal, e talvez aconteça muito quando os casais eles estão muito tempo juntos, é a fusão emocional. Homens gays acabam tendo também fusão emocional. A gente fala muito sobre lésbica, mas homens gays acabam tendo também. O que é fusão emocional? É quando os dois eles estão tão juntos, eles são tão suporte emocional um do outro, às vezes porque são as únicas pessoas que eles confiam na vida, né? E a gente sabe por quê, que acaba virando uma relação meio que quase
fraternal ali, sabe? Tipo, quase familiar, de tanto que, tipo, os dois são um só, né? E parece que os dois pensam juntos, fazem tudo juntos, isso vai matando o desejo, porque o desejo, ele é da intimidade, ele é da conexão, mas para isso existir, também precisa existir espaço. Porque se você não tem espaço, você não parte do pressuposto da surpresa, você não parte do pressuposto, tipo, da falta da pessoa um pouquinho, né? Você também, tipo, não vai ter espaço para ter o desejo pela pessoa. Então, o homem gay, às vezes, se você tem só o seu parceiro como sua única fonte de suporte, como a única pessoa que você confia na sua vida, e você deposita muito naquela pessoa, isso acaba, muitas vezes, fazendo com que a relação, tipo, ela realmente pare de ter desejo sexual, mas e aí é realmente o problema do como você enxerga o outro. Ele para de ser seu parceiro, ele vira o seu tudo, né? Tipo, ele vira praticamente a sua regulação emocional, né? Você falando do sexo como regulação emocional, mas às vezes tem gente que utiliza o outro como regulação emocional somente, né? Isso também é um problema. E nós gravamos um outro vídeo falando sobre ser você mesmo no primeiro date. E eu acho que esse é um outro ponto que impacta o sexo dentro de um relacionamento afetivo a longo prazo, que é assim, já apareceu para mim em consultório pacientes me dizendo: eu não sinto mais tesão pelo meu marido porque ele mudou. Hoje, por exemplo, ele engordou muito, não cuida mais da aparência dele. E depois de 5 anos juntos, esse cara já tá muito diferente de quando eu conheci. Não sei se eu já me interesso mais pela pessoa, porque não é a mesma pessoa. Essa eu acho que é uma outra coisa bem curiosa, né? Porque eu percebo assim que tem uma coisa meio confiante demais, sabe? Do tipo, agora a gente já tá num relacionamento, então... Não precisa conquistar a Não precisa pessoa. conquistar, tá tudo tranquilo. Conquiste a pessoa que você tá junto por mais tempo. É justamente essa pessoa que merece a sua conquista. E é uma conquista legal, uma conquista gostosa. É um trocar presente, é você agradar, você pensar, fazer uma surpresa, é você se perfumar pra pessoa, é você higienizar assim também, uma maneira de cuidado. Nossa, Pelo amor de Deus, porque senão assim... o desejo ele some mesmo, né? Então, e não é só pelo engordar, porque o engordar, tipo, o nosso corpo ele muda mesmo, tipo, e por N fatores. Eu acho que engordar não é um problema, eu acho que é engordar, tipo, do descuido, tipo, sabe? Não é, tipo, do corpo gordo, é, tipo, é do processo que fez essa pessoa chegar. Então, às vezes não é por conta, sei lá, de genética, de remédio, não, às vezes é, tipo, porque a pessoa, ela para de preocupar com ela, preocupar com a alimentação, e aí realmente é um problema, né? Porque parece que, sabe, por que você tá fazendo um monte de coisa antes de conhecer essa pessoa, quando você conheceu essa pessoa e agora não? Tipo, ela não merece o cuidado? É assim, tipo, você não quer estar num relacionamento com uma pessoa que é atraente, que é bonita, que você percebe que se cuida, que gosta dela mesma. E, de novo, não é sobre corpo, não é sobre tipo de corpo, assim, mas eu acho que é sobre intenção, sabe? O quanto de energia que a pessoa coloca em si e na relação para manter isso também interessante. Se você quer ser... Se você quer se sentir atraído, você precisa ser atraente. E, gente, de novo, isso não tem a ver só com o corpo, até porque o urso ele tem o seu grande valor. Mas é muito sobre como você se relaciona com o seu corpo, entendeu? E uma outra coisa também bem legal é que, assim, né? O fato de a relação, de o sexo estar maravilhosamente bem, não significa que a relação esteja. Uma vez eu saí com um cara que depois da gente transar, ele virou e falou assim pra mim: nossa, que saudade do meu ex. Puta que pariu. Porque o sexo com meu ex era tão incrível. E na hora eu achei, tipo, super deselegante. É óbvio que eu fiquei incomodado. Mas eu, tipo, não fiquei levando aquilo pro pessoal, sabe? Porque eu entendi que, assim, na vida a gente tem alguns sexos que são incríveis e excepcionais mesmo. Não são todos. Eu já tive alguns que foram excepcionais e com ele não foi. E acontece um negócio de química mesmo. Mas um sexo, uma vida sexual ativa também não significa qualidade e saúde da relação. Então também é legal a gente pensar isso, assim, que tipo, às vezes o sexo pode até ter dado uma esfriadinha, mas o relacionamento tá super tranquilo, tá bem. Isso é um bom indicativo. E é um bom indicador. O sexo não é só o... E sempre vai ter alguma coisa que não vai estar funcionando, tipo, e às vezes é o sexo, sabe? E aí, obviamente, vocês vão, conversam sobre isso, às vezes uma terapia sexual.
Mas não é o fim do mundo, porque aí vai arrumar o sexo, vai ter outro problema. E a vida é assim, né? Mas, ó, uma coisa, você gay, presta atenção, você não pode pensar que a sua vida ela tá indo bem, seu relacionamento tá indo bem ou não, só pela quantidade de sexo que você faz. Porque normalmente, como a gente aprendeu que o sexo ele é muito do desejo, de uma coisa mais carnal, então às vezes o sexo ele vai ser incrível com pessoas que não necessariamente vão ser boas pra gente, que vão ser legais com a gente, vão dar match com a gente. E às vezes vão ser, tipo, meio morno com pessoas que a gente gosta muito. E aí que a gente começa a reconstruir através do sexo de conexão, né? Que é isso que a gente tava falando. Então, assim, o sexo não tem que ser a sua única pauta, a sua única métrica para relação e para seu corpo também, tá? Então, vão me vindo várias coisas, porque eu fico lembrando, assim, dos casos que eu atendo, das coisas que já apareceram em psicoterapia, né? E um outro ponto também que me ocorre, Lucas, é que, assim, a gente também tem que entender que, às vezes, nessa busca por validação extrema, muitas coisas que eu escuto são assim, em consultório é assim: a gente tá num relacionamento, tô nos unindo há alguns anos com meu marido, a gente é muito legal, o sexo é bacana e tal, mas já não é mais a mesma coisa como sempre. E daí tem um carinha no Instagram que vem me mandando nude. E daí eu vejo outros caras, e daí eu fico assim, e daí uma vez a minha terapeuta me falou: nunca vai ser a mesma coisa. Nunca. É claro que depois de eu estar anos dentro de um relacionamento, se eu for conhecer uma pessoa nova, o envolvimento, o tesão, o fetiche que eu vou ter por esse outro cara, com certeza vai ser diferente do que eu tenho hoje. Isso faz parte. Agora, assim, vou lá e vou ceder o meu desejo, tá? Transo com esse outro cara. Quanto tempo vai demorar para que depois eu também volte pro mesmo ciclo? Sabe, eu vou trocando os personagens, mas o problema continua o mesmo. Porque assim, é muito mais fácil você sair pra transar com alguém, mas é muito mais difícil você criar uma conexão. Então, se você quer uma conexão, isso vai exigir esforço, isso vai exigir tempo, isso vai exigir frustração. E é importante, faz parte da vida, né? Então, parem de querer, tipo, que a vida sexual ela seja incrível, porque ela não vai ser. E parem de olhar o relacionamento de vocês só pelo ângulo sexual. Ele é um 12, é importante sim. Mas não é, às vezes, o que vai definir se você deve continuar ou não no relacionamento. Às vezes é uma coisa muito importante pra pessoa, tá? Mas aí você também tem que ver, tipo, será que você vai encontrar outra pessoa legal, como a ele, entendeu? Você tem que pensar também, tipo, nessas conexões. Tô aqui refletindo agora. Esse sistema mexe comigo. Então se você curtiu, gente, se você curtiu, dê like nesse vídeo, comente aqui o que você achou. Se você está no Spotify, avalie a gente, comente também. Por favor. E o mais legal, a gente vai ter vídeos agora realmente falando sobre alguns temas lá no nosso apoio, que está na descrição. E se você curte a gente, se você gostou... Que já temos apoiadores, hein? Tem. Temos. Legal. E se você curte a gente, se você quer mais conteúdo sobre nós, _ Lucas De Vito no TikTok e no Instagram. @meupsiagay. E _ podgay no Instagram. Por isso, favor. pessoal. Toda quinta-feira a gente tá aqui às 8 da noite e na segunda nas plataformas de áudio às 8 da manhã. Isso, então, me interrompeu, mas duas formas de você consumir os conteúdos. Eu acho que são duas maneiras diferentes da gente pensar sobre esse assunto. Eu tô curioso, comenta mesmo, assim, eu quero ouvir de você. Se você tem um relacionamento a longo tempo, como que você utiliza, como que é a sua experiência e quais são as estratégias que dentro do seu relacionamento você utiliza hoje para manter a chama acesa. Acho que vai ser legal pra gente trazer novos exemplos e também para as pessoas que estão vendo esse vídeo agora poder ter outras referências. É isso. Se cuida. Beijinhos. Beijos. Tchau. Até a próxima. Tchau.